A freira que me atendeu chamava Irmã Odila, trabalhava há 32 anos na Santa Casa. Os médicos, todos sentindo muito, sem poder fazer nada. Por isso que hoje em dia meus médicos se convertem. Que coisa maravilhosa. Só em ler meu histórico. Só em ler. Quantos anos você tinha nessa época? Eu estava com mais ou menos 28 para 29 anos. Super nova, super vaidosa. Super linda super eu era. linda. E me lembro que passaram a reprise da novela O Bem Amado e me levaram para ver, porque eu já estava cega da vista esquerda. Tiveram que me conduzir. Quando eu olhei que eu aparecia no vídeo, aquela foto do Jardel e tal, aquele cabelo bem louro, iluminava o quarto. Eu só via com a vista direita. A esquerda o tumor já tinha alcançado. Muitos fatos extraordinários aconteceram ali, que são esclarecidos, contados e documentados no meu livro. Tá? Visões, experiências sobrenaturais, até que um dia aconteceu uma experiência diferente. Parecia que tinha mudado o comando. Uma coisa Como assim? extraordinária. É melhor no livro. Mas eu vou dar um resumo, Giovana. Tá. Eu fui transferida do meu quarto para a enfermaria, porque eles precisaram do quarto por uns dias. E quando eu estou deitada na enfermaria, tem essa foto. Tiraram uma foto minha com um chapéu de palha em cima daqui e uma enfermeira mudando soro. Eram vários leitos de um lado, leitos do outro, e eu deitada em um deles, e estava vazio, só tinha uma senhora do meu lado, nesse dia. E, quando chegou de tarde, bem de tarde, a moça da portaria, a enfermeira que ficava na porta, estava meio dormindo, meio sonolenta, e aquelas tardes cariocas, né? Quente, aquele verão vermelho do Rio de Janeiro. E, de repente, eu olhei para o meio entre os leitos e comecei a ver algo que não era dessa dimensão. Não era deste mundo. Aliás, eu não falo deste mundo. Mundo é planeta, né? Esse planeta Terra, não é. Isso aí é outra história, é a ciência de Deus. Eu falo de dimensão. Tá? A ciência já provou a existência de mais de 10 dimensões. A física teórica já provou isso. E a Bíblia fala nisso o tempo todo. Mundo dos mortos, Hades, Sheol, tudo dimensão com os nomes dos autores da época. Por isso tem que saber ler a Bíblia, viu? Pode lendo assim, engolindo igual pato, não. Então, eu comecei a ver umas figuras ali no meio, uns seres branquinhos. Um estava bem perto da minha cama. Ele tinha um papel na mão. Frio, estavam de luvas. Eu me lembro das costurinhas das luvas, e um papel. Depois eles foram se tornando, estavam ali por minha causa, porque estavam um olhando para mim e os outros falavam. Eles falavam em sons musicais. Eles cantavam? Não, mas parecia canto. Eu me lembro deles conversando entre eles. Coisa linda. Eu fiquei paralisada e quis chamar a moça do lado para ver também. Mas eu não queria tirar o olho, porque foi rápido. Não deu para eu chamar a moça que estava dormindo, uma outra paciente. E, de repente, eles já ficaram translúcidos. Não sumiram assim, não. Ficaram translúcidos. Eu continuei vendo eles se movendo, falando um com o outro, como se estivessem ali me examinando. Daquele momento em diante, tudo começou a mudar. Você acha que eram anjos? Sim, tem muito tipo de anjo. Anjo, arcanjo, querubim, serafim, homens de branco, seres celestiais. E o que eles falavam? Qual deles eu não sei. Eu não sei. Falavam entre eles. Eu só sei que daquele momento em diante, tudo começou a mudar. Tudo. Voltei para o quarto. Por que não fiquei no quarto? Porque precisava de um espaço maior. Você ficou no quarto eles. Sozinha? Eu fiquei na enfermaria praticamente sozinha, porque era grande. Tinha uns 10 leitos de um lado e uns 15 do outro. Sim. Tá? Aí eu voltei para o quarto, tudo começou a mudar. A médica começou a mudar. Tudo começou a
a ter um outro rumo, até que um dia eles mandaram os psicólogos me preparar para me entubar, porque eu já não respirava direito, já não comia há vários dias, porque não conseguia engolir. Eu comia com um canudinho de soro, o suco, só. Aí eles resolveram me botar nos aparelhos, e aí foi meu grande desespero. Grande, imenso, porque eu falei, minha família vai vir aqui, vai olhar para mim, eu não vou poder falar porque eu estou entubada, e vou ver a morte aos poucos, vou ver meu filho, que vai chegar aqui, eles vão trazer o Albert para se despedir de mim. Eu não vou aguentar isso, que vida injusta. Eu quero uma explicação. Quer saber uma coisa? Deus não existe. Claro que não. Se existisse, eu quero falar com ele, então. Quero conversar com ele. Saber que história é essa. Olha, eu conheci o Livro dos Mortos, eu conheci o livro de Allan Kardec, eu conheci o Nosso Lar, eu conhecia todos os livros de Chico Xavier, de Valdo Vieira, mas não conhecia a Bíblia. Ninguém me ensinou a Bíblia. Ninguém me recomendou. O bandinho, o grupinho de crente que tinha lá na minha cidade, eles viviam escondidos de tanto preconceito. Eles viviam escondidos. Que tinham preconceito com eles. Com eles? Os crentes não eram aceitos como agora que está na moda, todo mundo é crente. Não. Isso nos anos 60 era uma vergonha. Nos anos 70 era uma vergonha ser crente. O comum era ser espírita? O chique era kardecismo, que é espiritismo, auto-espiritismo. Católico, espírita era mais ou menos ligado, uma religião com a outra, budista, messiânico, isso é que era chique. E de matriz africana, candomblé, umbanda? Não se chamava matriz africana, né? Chamava mesmo linha de umbanda, quimbanda, nagô. Eu tenho uma experiência no livro contada de 20 dias que eu passei internada numa linha de nagô, num centro espírita, dentro do centro espírita. Essa experiência que eu vi lá, fantásticas, estão num capítulo do meu livro, muito interessante, que eu recomendo que vocês leiam. Então você teve experiência, mas você já estava doente nessa época? Doente? Eu fui lá para ser curada pelos guias. Passou por cirurgia espiritual nesse local? Tudo. Inclusive, passei a noite inteira em pé numa cova preta do cemitério. A 7ª cova preta da 7ª fileira. À meia-noite, eu tive que ficar em pé, com a cambona, me jogando pedaço de legume, dizendo que eu ia tomar um banho de legume e ia sair curada de dentro do cemitério. E eu fui. E ficou lá? E fiquei em cima da cova, morrendo de medo, que eu falei, meu Deus, vai ter formiga aqui na minha perna. Aí só falta o defunto segurar aqui na minha canela, eu estou incomodando gente morta, mas que nada. Saí dali pior ainda do que estava. E ainda tive que pagar para entrar, em dólar, porque o meu caso era grave, tinha que pagar em dólar. Meu Deus! Isso aí. Agora, eu não estou dizendo nada contra as religiões de matriz africana, contra eles, absolutamente. Você está falando da sua experiência. A minha experiência foi essa, nos anos 70, tá? Onde crente também, nada. Eu tive uma ajudante crente na casa dos meus pais, que no dia que ela viu nós arrumando a casa para a sessão espírita, ela saiu catando as coisas dela, botando num saco e saiu correndo. Eu ainda cheguei na porta e disse, Maria, volta, minha filha. Vai ter uma sessão aqui, eu quero te apresentar o espírito do meu avô, ele vai baixar agora. Aí que ela correu mais. Quer dizer, corria da gente, só porque a gente falava com o espírito. Quer dizer, e ninguém sabe quem são os espíritos, né? Ninguém sabe se era realmente meu avô. Não sei. Eu não estou aqui para julgar. O homem não tem capacidade de julgar. Eu estou contando o fato. E ela correu, nunca mais achamos. Ela não voltou nem para receber o salário dela, a Maria. Tem no meu livro também, chama Maria das Flores. Isso ainda no Espírito Santo, né? No Espírito Santo, antes de eu adoecer, antes de eu ser miss. Tá? Bom, então, quando eu saí daquele cemitério, eu estava pior ainda. E nada resolveu, até que eu fui subindo com a minha mãe os degraus da Santa Casa, cheguei um por um, achando que eu nunca voltaria, corredores e mais corredores, aquele som, aquele cheiro que não saía do meu nariz, da minha própria carne apodrecida.
É um cheiro horrível. É. Antes de continuar, eu quero citar para vocês que no meu livro também tem uma teoria extraordinária de um médico judeu chamado Dr. Judah Folkman, e ele tem uma teoria sobre o câncer. Ele tem a teoria, e eu copiei exatamente como saiu na revista Veja, uma revista famosíssima de todos os tempos. E ele diz que o câncer é uma inteligência predatória. Ele tem a teoria. Como assim? Que ele tem características de inteligência. Primeiro, ele não dá nos exames, por muito tempo, porque ele primeiro se cerca dentro do organismo, puxando as veias, porque ele se alimenta de sangue. Pensa, o mistério do sangue. Ele se alimenta de sangue. Quando ele está estabelecido com todas as veias ali do que ele precisa para crescer dentro daquele ser humano, que é um hospedeiro, aí ele aparece nos exames, já quando não tem mais jeito. E o Dr. Judah Folkman prova isso. De maneira extraordinária, tem num dos capítulos do meu livro, eu copiei a grande descoberta desse médico judeu, premiadíssimo no mundo da ciência. E fala. É como se fosse algo exterior, ele explica isso? Como se fosse algo exterior que entra no organismo ou não? Ele se desenvolve dentro do organismo. É um vírus, né? Que nunca foi descoberto ainda, né? Mas é um vírus, ele entra no organismo. Agora, ele enfraquece o organismo primeiro. Olha os sofrimentos que eu estava passando. Sofrimento com o marido violento. Sofrimento com a ausência do filho 1 ano. Ele baqueia primeiro. Quando uma pessoa com câncer me pede oração nas igrejas que eu vou e tudo, primeira coisa que eu digo é o seguinte: quem te magoou? Quem te magoou? Vamos começar por aí. Quem magoou você? Porque eu fui muito magoada. Muito magoada. E aquilo vai diminuindo suas defesas. Quando você tem fé, a fé, como é que se adquire? Se compra na farmácia? Não. Isso é crença. Eu tinha crença, mas não tinha fé. Eu tinha crença no espiritismo, eu tinha crença no catolicismo, eu tinha crença no budismo, eu tinha crença no shintoísmo do Japão, mas eu não tinha fé. A fé só vem para quem escuta a Bíblia. Quer dizer, aconteceu tudo isso e eu não tinha fé. Não. Fé, substância, que Deus usa para os milagres e usou para criar o cosmos, só quem ouve o contrato que ele fez com o ser humano e com Satanás também. Ele participa desse contrato, chamado Bíblia. Por isso querem destruir o povo que escreveu a Bíblia. E destruir o próprio Jesus, que também era judeu. É isso aí. Agora, não estou falando mal dos árabes, não, tá? Porque eu gosto dos árabes, porque eu amo os árabes. Eu quero todos os filhos de Ismael um dia convertidos ao Senhor Jesus. Sempre vou a Jerusalém, sempre passo pelo Egito, oro pelos árabes, tenho um coração voltado para aquele povo de Gaza, para que tenha a melhor solução para eles. Fico com muita pena, e com muita pena também de todo aquele massacre contra os judeus, que aquilo é uma coisa de pior do que filme de terror, algo que eu nunca imaginei que eu veria com os meus olhos. Mas a briga entre eles é uma briga de família, eu não me meto, eu amo as almas, tanto do judeu como do árabe.